A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar trazendo a santa palavra de Deus, a qual o Senhor confiou, aleluia, aos meus lábios. Glorifica o nome do Senhor por isso, por ser alguém a qual Ele confiou esta nobre tarefa. E agradeço a Deus e ao meu pastor pela confiança de mais uma vez estar se dirigindo à Igreja de Cristo, aleluia, a noiva, a eleita, a amada do Senhor, aleluia, a menina dos olhos de Deus, que é a sua igreja, que são os meus irmãos e irmãs na fé. Eu sempre digo aos irmãos que quando nós nos dirigimos à igreja, nós devemos fazer com muito amor, aleluia, com muito zelo e temor, porque o Senhor a ama. Aleluia, o Senhor morreu, ressuscitou, aleluia, e voltará para buscá-la. Então que possamos nesta noite, aleluia, estar atentos ao que o Senhor quer falar, aleluia, através da sua palavra para nos edificar nesta noite para a glória do nome dele. Eu te convido à leitura no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 12, apenas um versículo, que tem como subtítulo a resposta de Deus. Jeremias 12, 5 diz assim: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Amém? Eu fiz a leitura da primeira parte na versão atualizada e a segunda parte na versão corrigida, porque assim ela faz mais sentido para mim. Aleluias! Que o Senhor possa estar nos abençoando através desta palavra. Que o Senhor possa estar falando a cada coração para a glória do nome dEle. Vamos orar ao nosso Deus? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te damos glórias. Nós declaramos que Tu és o grande, único e verdadeiro Deus, que não há outro igual a Ti, que não há quem possa se comparar a Ti. Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a Tua santa palavra, de nos apresentar em Tua presença, Deus, porque muitos tiveram oportunidade e não quiseram. Muitos, Senhor, aleluia, são chamados, mas não atendem. Muitos, Senhor, aleluia, a Sua palavra tem chegado, mas não dão crédito. Eu louvo a Deus, Senhor, pelos Teus filhos e filhas, Pai, que estão nesta noite buscando de Ti, Pai, assim como Jeremias, uma resposta. Que o Senhor possa abençoar cada vida através dessa palavra. Que o Senhor venha nos encher, Pai, aleluia, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu cuidado, Senhor. Que seja renovada em cada vida, Senhor, a aliança que o Senhor tem com Teus filhos e filhas, Pai. Fala, Senhor, comigo, fala com os meus irmãos. Usa-me conforme a Tua vontade querer, Deus. Perdoa-nos os pecados, a dureza do coração. Muitas vezes somos incrédulos, Senhor. Pai, não no sentido de não ter fé, mas de pouca fé, Senhor. Mas que o Senhor venha nos acrescentar nesta noite. Venha, Senhor, nos, aleluia, aumentar, corroborar a fé em nossos corações. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus, entregando cada um, Pai, que está fazendo essa leitura comigo, Deus, que vai ouvir o que o Senhor tem a falar através da minha vida. Eis-me aqui, faça conforme a Tua vontade querer, que eu diminua para que Tu cresças, que eu não fale nada de mim, mas que venha de Ti, para a glória do Teu nome, Senhor, que eu lhe oro, entregando todos a qual a minha voz chegar, Senhor, e que o Senhor cumpra aquilo que Te agrada, Senhor, em cada vida, Senhor, que essa palavra ela não volte vazia, mas antes ela faça aquilo que lhe agrada e que cada coração seja como boa semente, Pai, a receber esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
engrandecido seja, aleluia, aquele que te chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus. Seja Ele engrandecido em nossas vidas nesta noite. Amados, a palavra do Senhor aqui não diz se Jeremias estava no começo, no meio, no fim do seu ministério. Enfim, a palavra aqui nos mostra que em determinado momento de sua caminhada, Jeremias entra num pleito com Deus. Jeremias vem indagar a Deus de uma situação que aconteceu no finalzinho do capítulo anterior, do capítulo 11. Jeremias vai descobrir uma conspiração contra a sua vida, vai descobrir que os seus irmãos, os seus iguais, como está aqui relacionando no versículo 6, estão tentando contra a sua vida, estão tentando matá-lo, né? E aqui quando fala os seus irmãos e a casa de teu pai, está falando ali da tribo, da cidade onde Jeremias morava. Jeremias vai descobrir que aqueles homens são invejosos, que aqueles homens estão conspirando contra ele. Oh, Deus amado e querido, misericordioso Deus. E Jeremias se entristece de uma tal forma com o que estava acontecendo, com algo, aleluias, a qual o versículo 19 diz assim: porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Aquilo entristeceu muito a Jeremias. Aleluia. Por que aquilo estava acontecendo com ele? Aleluia. Se ele estava buscando fazer a vontade de Deus, e ele entra naquela indagação com Deus, por que os ímpios prosperam? Por que o mal prevalece? Por quê? Por quê? Por quê? É o que muitas vezes acontece em nossas vidas. Mas Deus envia esta resposta, aleluia, ao profeta. Mas antes de entrarmos um pouco mais no texto, eu queria fazer uma pequena síntese, né, do chamado de Jeremias e da situação até chegar nesse momento. Jeremias foi um profeta chamado por Deus em 625 a.C. A palavra nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo 1, que Jeremias era de uma família sacerdotal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Jeremias era da cidade de Anatote e da tribo de Benjamim. E Jeremias não foi chamado inicialmente para profetizar, mas para servir no templo. Glorificado seja o nosso Deus. Como sacerdote, porque ele era de uma família sacerdotal. Então isso nos ajuda a entender a hesitação de Jeremias inicial, que é mostrada lá no capítulo 1. Aleluia, em que Jeremias tenta ali, né, falar com Deus que ele não estava preparado para esse tipo de situação. Aleluia, que ele, glorificado seja o nome do Senhor, que ele era como uma criança e Deus vem fortalecê-lo, vem edificá-lo, vem equipá-lo, aleluia, respondendo a ele que não diga que és como uma criança, mas o Senhor confirma o chamado dele, diz que ele foi chamado desde o ventre da mãe, aleluia, para as nações. Que coisa linda, né? Eu te dei por profeta às nações, diz o Senhor para Jeremias, e o Senhor diz que vai usá-lo de maneira sobrenatural, de maneira tremenda, aleluia, porque o Senhor ainda diz a Jeremias: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. E encontrou em Jeremias um vaso de honra, um vaso a qual o Senhor poderia depositar, aleluias, aquilo a qual serviria de propósito para aquele momento. Ele viu em Jeremias alguém idôneo, aleluia, para fazer exatamente o que Deus queria naquele momento. E ele diz no versículo 10 do capítulo 1:
Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Deus estava dizendo ali para Jeremias: olha, muitas vezes você vai fazer coisas que os outros não vão gostar, que os outros não vão querer. Aleluia. Vai bater de frente com muita gente, Jeremias. Mas fica firme, porque eu sou contigo. Aí o Senhor vai dizer no 18: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz para ele: não temas, não temas. Aleluias. Abre a tua boca. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor a encheria. Aleluias, porque o Senhor falaria através daquele profeta coisas tremendas. Aleluias, profecias, aleluias, que nortearam, aleluias, o povo e que foram e são até os dias de hoje ainda propagadas. Aleluia. E o versículo 19 diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluias. E Jeremias, já no capítulo 1, o Senhor já o mostra o caráter do seu ministério, como seria essa caminhada de Jeremias, que não seria fácil. Aleluia, porque arrancar, derribar e destruir, aleluia, o mal, o pecado, profetizar contra o pecado, contra o que está errado, muitos não aceitam, amados, mas é a nossa função. Aleluia, proclamar as boas novas, proclamar que Jesus está voltando, proclamar que o salário do pecado é a morte. Glorificado seja o nome do Senhor, que o salário do pecado é a morte, mas que Deus tem a vida eterna. Aleluia. E é dom de Deus, é gratuito para todos nós. Amém? Aleluia. E Jeremias, em determinado momento, se entristece por causa desta conspiração e vai indagar com Deus e vem entrar nesse pleito com o Senhor. Aleluia. E Deus dá essa resposta. Por que Deus dá essa resposta? Porque lá no capítulo 1, Deus já havia falado com ele. Qual era o propósito ao qual o Senhor o tinha chamado? Para que o Senhor, aleluia, estava levantando Jeremias. E Jeremias profetizou ao povo de Judá do 13º ano do rei Josias até Jerusalém ser levada cativa, até um pouco depois de Jerusalém ser levado cativo. Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. Muitos têm isso como fraqueza. Aleluia, mas eu quero te dizer que Jeremias mostrava que, ao mesmo tempo que ele era uma fortaleza, que ele cumpria tudo que o Senhor o dissera que fizesse. Aleluia, porque ele cumpriu, amados, e isso é louvável, porque eu creio que ele profetizou por mais de 50 anos para um povo que estava na apostasia total, um povo que já tinha dado as costas ao Deus vivo. Aleluia, que já não dava crédito, aleluia, para o que vinha da parte de Deus, mas um povo que vivia segundo a sua vontade de querer, segundo o que lhe ia na mente. Engrandecido seja o nome do Senhor. E eu vou falar, vou dizer aqui algo que o nosso pastor falava muito em nossas aulas, porque ele também foi meu professor. Aleluia, ele dizia assim: e mudou alguma coisa? Não mudou. O povo continua dando as costas para Deus, para a verdade eterna, para os princípios bíblicos. E nós precisamos ser essa voz que se levanta para arrancar, para derribar e para destruir. Aleluia, toda a fortaleza espiritual levantada, toda a tranqueira de Satanás. Nós precisamos estar dispostos a quebrar, a destruir, a desfazer. Aleluia, e dispostos também a edificar e plantar, edificar as coisas do reino, plantar as coisas de Deus, aleluia, a boa semente,
aleluia, nos corações e nas vidas, para que o propósito de Deus venha se cumprir para a glória de Deus. Então Jeremias passa por esse momento porque ele deixou, aleluia, ele esqueceu, aleluia, isso tudo que o Senhor falou a ele no capítulo 1 e tudo aquilo a qual o Senhor falou através da vida dele, porque antes de Deus falar aos outros, primeiro ele fala a nós. Aleluia, glorificado seja o nosso Deus. E Jeremias vai se deixar levar pelo bullying da época, né? O bullying que sofria, a perseguição que ele não esperava. Aleluia. E nós precisamos vigiar também nos dias de hoje, porque muitas vezes nós temos a mania de rotular, né? Às vezes até de maneira depreciativa as pessoas, e precisamos vigiar, porque essa é uma atitude mundana, demoníaca, que traz muitos efeitos negativos à vida, que está sofrendo aquilo, muitas vezes está rindo ali no momento, né? Porque quer estar ali no meio, porque precisa se sentir bem no meio da sociedade, no meio, ser aceito, na verdade, mas que por dentro está se destruindo, está em frangalhos, não é verdade? E nos dias de hoje muitas vidas se encontram assim, por causa de palavras que são lançadas. E Jeremias ficou muito triste com essa conspiração que aconteceu contra a vida dele. E ele se levanta dessa forma para falar com Deus, e Deus responde dessa maneira pelo seguinte: porque Deus queria dizer a ele: não se distraia, não se embarace com as coisas deste mundo, Jeremias. Não dê importância a pormenores. Aleluia, vão se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, contra o pastor, contra o irmãozinho que senta na última. Vão se levantar. Não tem jeito, porque nós vamos passar pelas aflições, pelas tribulações da vida. A Bíblia já nos fala isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livrará de todas. E essa maravilhosa passagem a qual Paulo diz que a leve e momentânea tribulação a qual passamos não, aleluia, há de se comparar ao peso da glória de Deus que há de se revelar em nós. E é isso que, de certa forma, Deus estava falando para Jeremias. Porque havia uma luta maior a qual Jeremias tinha que estar preparado, tinha que estar focado. O Senhor te chama nesta noite a focar, aleluia, naquilo que o Senhor tem te preparado, o Senhor tem te capacitado, seja na obra, seja na vida, aleluia, e deixar os pormenores, aleluia, entrega na mão do Senhor. Ora, Senhor, entrega a Ele, não esteja ansioso por nada, aleluia, mas coloca diante do Senhor, aleluia, porque Ele vai dar a paga, Ele vai dar a resposta, Ele vai fazer. O que tiver que fazer, Ele vai fazer. Amém? Então, Deus o estava convidando a focar naquilo a qual o Senhor tinha o chamado. Como Ele disse que eu te chamei como profeta para as nações. E havia, aleluia, alguém com um poderio, com uma força, aleluia, muito maior de destruição do que aquelas vidas que se levantaram contra Jeremias da sua própria cidade. Havia uma nação estrangeira que ia vir com toda a sua glória, aleluia, a nação mais poderosa da época, contra a sua nação. E Deus estava contando com Jeremias para que ele fortalecesse o povo, para que ele profetizasse ao povo, para que viesse o arrependimento antes que Deus permitisse que o mal maior e pior acontecesse. O povo não se arrependeu e Deus usou Jeremias para continuar profetizando, até que esse mal chegou, aleluia, que é quando o Senhor fala para ele: que tu farás na enchente do Jordão. A enchente do Jordão para Jeremias era o rei Nabucodonosor, era a Babilônia com toda a sua glória, aleluia, e era o povo sendo levado cativo. Por mais que Jeremias estivesse triste pela situação do povo, pela apostasia, iria acontecer algo pior, que era o povo ser levado cativo, porque o povo acreditava que nunca
iria acontecer aquilo com eles, e aconteceu. Aleluia, porque não houve arrependimento nos corações, porque pareceu, aleluia, que a fala de Jeremias foi em vão, mas não foi. Aleluia, Deus cumpriu aquilo, aleluia, a qual ele havia dito. Mas ele precisava que Jeremias encorajasse o povo, que Jeremias fortalecesse o povo, e para isso Jeremias precisava estar de pé. Jeremias precisava estar fortalecido e focado na missão a qual Deus o entregou. E eu te convido nesta noite a focar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas de Deus, deixar as coisas da terra, não se embaraçar com as coisas deste mundo, porque não fomos chamados para isso. Aleluia, para as picuinhas, para o disse-me-disse, para as fofocas, para as dissensões, para as facções. Não, nós fomos chamados a plantar, a edificar, a acrescentar a unidade. Aleluias. Nós fomos chamados a propagar as virtudes do reino de Deus, aleluia, propagar nos 4 cantos do Evangelho, as boas novas de Deus. Então, nesta noite eu te convido, em nome de Jesus, a focar na missão a qual o Senhor tem colocado na sua mão, a fazer da melhor maneira possível aquilo a qual Deus te entregou. Aleluia, porque as lutas, as dificuldades vêm para nos fortalecer, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não pergunte a Deus por quê, para quê, por que comigo. O porquê está no acrescentar na sua fé, no te acrescentar experiência com Deus, intimidade com Deus, porque muitas vezes, se a luta não vir, nós não, aleluia, nos posicionamos perante Deus, nós não buscamos a intimidade necessária com Deus, nós ficamos de qualquer maneira. Então Deus permite muitas vezes que as dificuldades venham para que possamos crescer, para que possamos amadurecer na fé. Amém? Que o Senhor te fortaleça através desta palavra, que você entenda, aleluia, que Deus tem o controle de nossas vidas e que nenhum mal, aleluia, pode, aleluia, vir contra nossas vidas e triunfar, se não for a vontade de Deus, se não for para cumprir algum propósito de Deus, mas que em todas as coisas o Senhor tem o escape, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a vitória para nossas vidas, amém? Então que o Senhor possa te abençoar nessa noite, e eu quero orar com você, amém? Principalmente com você que tem passado por dificuldades, que tem sofrido afrontas, mas que não tem o Deus que nós temos, aleluia, nos guardado, nos fortalecido. Você tem lutado sozinho, sozinha, mas Deus quer estar à sua frente, Deus quer pelejar por você. Então eu convido a você que ainda não aceitou a Jesus, a nesta noite confessá-lo como seu Senhor e Salvador. A você que um dia andou na presença de Deus, mas que ouviu muitas coisas, que te entristeceu, que machucou o seu coração, que te feriu, mas a qual não veio da parte de Deus. E Deus te convida a voltar à presença dele. Volte à presença do Senhor, porque Ele conta com você. Aleluia. Muitas vezes Deus nos chama por causa de uma vida, muitas vezes o Senhor nos chama, como chamou Jeremias, para nações, para mais vidas, né? E Deus conta com cada um de nós para que a obra seja completa. Aleluia, para que o Evangelho chegue onde tem que chegar. Amém? Então que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Mas volta, mas entregue a sua vida ao Senhor e tudo mais Ele fará. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aí, Senhor, a Tua palavra, Pai, santa, viva, eficaz, meu Pai amado e querido. Que o Senhor possa abençoar as vidas, os corações através dela, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer o Teu povo, Pai. Pai, que possamos crer que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor tem guardado, livrado, protegido. Ainda que sejamos desobedientes, meu Deus amado e querido, que a voz interna, que a voz do Espírito Santo venha nos falar, nos convencer, Senhor, do caminho, nos guiar, Pai, a verdade eterna, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada vida, cada causa, que o Senhor possa estar abençoando para a glória do Teu nome, Teus filhos e filhas. É assim que eu lhe oro e já lhe agradeço, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. E aqui eu findo e agradeço essa rica oportunidade. Que o Senhor te abençoe. Amém, graças a Deus.